Episódio 1. Errático. Falo ou não falo? Ansiedade, desempenho e os juros que o desejo paga. Olá, eu sou o Lucas Liberato, psicólogo e sexólogo, especializado em pessoas LGBT. Nos últimos anos, uma boa parte do meu público tem sido de homens gays, embora eu também atenda outras pessoas que vivem suas sexualidades de forma que contraria as normas da sociedade. O que me move é entender como o prazer, o desejo, a identidade e o corpo se cruzam na vida das pessoas. E como tantas vezes esses cruzamentos são marcados por expectativas cruéis, por ansiedades de desempenho e performance e por silêncios. Esse aqui é o Errático, o cast da vida sexual possível. Seja muito, muito bem-vindo. O objetivo desse programa não é ensinar uma fórmula mágica para o sexo perfeito, até porque isso não existe. E muito menos repetir conselhos prontos e fáceis. O que eu quero é conversar sobre as tensões, os tabus, os clichês, as expectativas, mas também as descobertas e as reinvenções que atravessam a maneira como nós vivemos a nossa sexualidade hoje. E claro, pensarmos juntos em caminhos mais generosos, mais gentis, mais honestos e mais prazerosos. Nesse nosso primeiro episódio, eu quero começar pelo centro da cena. Por que será que o pênis, o falo, o pau ainda ocupam um lugar tão central na sexualidade da maioria das pessoas e especialmente no sexo entre homens? Nós vamos falar sobre como essa centralidade se construiu, como ela se transformou nessa cobrança, nessa comparação e em toda essa ansiedade. Como a medicalização da ereção, com remédios como sildenafila, tadalafila, sprays e até gominhas para ereção, são, no fundo, um espelho das expectativas que recaem sobre nós. Vamos juntos? Bloco 1. O pênis no centro da cena. Historicamente, o pênis foi associado a poder, fertilidade e virilidade. Especialmente entre homens, ele acabou virando também uma régua de comparação, uma fonte de grandes expectativas e um campo de ansiedade. A comunidade gay criou, ao longo das últimas décadas, padrões de exigência muito mais altos e mais rígidos do que aqueles que predominam na comunidade hétero. Em relações heterossexuais, muitas mulheres cis me relataram ao longo dos anos que o tamanho do pênis não é tão central para a satisfação sexual delas. Entre homens gays, por outro lado, mesmo que não sintam necessidade de parceiros dotados propriamente, acabam experimentando uma espécie de respeito velado, uma curiosidade, uma excitação diante da possibilidade de estar com alguém com um pênis maior do que a média. Essa expectativa cria uma cultura em que o falo grande, o pau grande, é visto quase como uma promessa de uma experiência mais selvagem, mais animal, mais intensa. Como se houvesse uma escala objetiva de qualidade no sexo e fosse necessário ser o mais macho possível para entregar. Mas aí vem um paradoxo. Ninguém escolhe o tamanho do próprio pênis. E ainda assim ele funciona como se fosse uma espécie de responsabilidade moral de cada um. É como se estivéssemos cobrando de alguém o fato de não ter nascido com sangue tipo O negativo. Como psicólogo clínico, eu já acompanhei homens que sofriam mais com a comparação do que com as próprias experiências sexuais em si. Muitos relataram encontros bons, prazerosos, mas em que saíam se sentindo inferiores. E não por causa de alguma dificuldade material com o corpo, mas por não corresponderem a essa régua imaginária que estabeleceram do que significava ser homem e comparecer e entregar. E a pressão ela não para só no tamanho. Ela se estende à ereção também. Algumas pesquisas mostram que homens gays têm cerca de 10% a mais de chance de desenvolver ansiedade de desempenho sexual do que homens héteros. É claro que a autoestima do homem hétero é algo a ser estudado. Mas isso é um assunto para outro momento. Essa ansiedade, ela é combustível para um mercado que cresce a cada ano. E em vários formatos, as medicações de ereção se tornam cada vez mais comuns e cada vez mais onipresentes. E não é só no quarto não, viu? Há relatos de homens que tomam medicação até para ir à praia para valorizar o volume na sunga. Isso sem falar das harmonizações penianas, nas pretensas cirurgias de aumento do pênis e todos os problemas sérios e repercussões de saúde que essas intervenções podem causar.
Tudo isso revela uma tensão profunda entre a diferença entre sentir desejo e performar um teatro acerca das funções do corpo. Como se aquele corpo só fosse válido, só fosse homem, só fosse merecedor do olhar, se ele estivesse permanentemente pronto para atuar, em alerta máximo para provar sua potência. É como se a ereção fosse um selo de validade. Broxou, está cancelado. Algo que me chama muito a atenção é que o que se convencionou chamar de broxar é, na realidade, o estado inicial do pênis. Eu diria que 99% do tempo, qualquer pênis vai estar flácido. A ereção é, na verdade, a exceção, não a regra. Então, por que esse medo de que o pau retorne ao estado em que ele está a maior parte do tempo? Por que esse medo de que a visita não fique para sempre, quando ela é de fato uma visita? Por que esse medo de que, se a visita sair para comprar um lanche na rua, ela nunca mais vai aparecer na sua casa? Muitas pessoas com pênis se relacionam com a ereção quase como alguns cachorros se relacionam com seus donos. O dono sai e alguns cachorros ficam na porta uivando, sem conseguir entender que ele não foi embora para sempre, que ele já volta. E alguns homens vão tratar a ideia de broxar como se aquilo ali fosse significar que a ereção nunca mais vai voltar. Essa ereção interminável, inabalável, sempre pronta para aparecer e dar conta, chegar junto, comparecer. Não são essas as palavras que nós usamos ou pensamos? Essa é a única medida pela qual muitos homens se sentem verdadeiramente homens. Mas por quê? Numa época em que a gente começa, ainda que de forma bastante insuficiente, a discutir o que é gênero, a discutir o que faz com que alguém se identifique de uma forma ou de outra, por que algo tão fugaz, algo que é a exceção, algo que é uma visita, ganha o poder de nos definir como homens? Inclusive porque o sexo, a função pela qual eu entendo que estamos buscando essa ereção tão poderosa, é muito mais do que apenas a ereção. Veja, eu não sou hipócrita. Eu entendo o appeal de uma ereção. Eu acredito que as medicações de ereção são algo da nossa época que não vai desaparecer. E eu não vejo nenhum problema em querer ter uma ereção firme e em usar recreativamente, como várias outras substâncias que são usadas recreativamente também, no caso, as medicações de ereção. O que me causa preocupação é quando essa é a única maneira pela qual muitos homens se sentem em condições de terem experiências prazerosas. Quando isso acontece, a medicação já não é mais utilizada de forma recreativa. Ela é usada quase como que um medicamento para a ansiedade. E essa não é a melhor opção. Talvez a gente deva pensar em acolher essa ansiedade e buscar outras maneiras de lidar com ela. Para que, se houver um uso da medicação para ereção, que seja de fato de maneira recreativa. Que seja uma fonte de novas experiências, de diversão, e não apenas o mediador de todas as experiências, uma condição sem a qual elas não acontecem. Se o palco é o corpo, o ator principal é o desejo. E a ferramenta do desejo é a presença, é a atenção. É viver o momento com o corpo inteiro e não apenas só com esse personagem que é o palco. O sexo é muito mais do que isso. E quando nós focamos na ereção ou no orgasmo, que eu entendo que é o que significa a experiência do sexo para a maioria das pessoas, é como se nós fôssemos a um jantar muito especial e ficássemos ansiosos pela sensação de terminar de comer. Pode ser muito importante para nós começar a deslocar cada vez mais o sexo e a sexualidade do palco dos genitais, do pênis, da vagina, da região anal, e começar a entender que o desejo, o prazer e o sexo acontecem no corpo inteiro. O corpo é o nosso órgão sexual. Mas nós vamos retomar isso no bloco 2. Já nos falamos. Bloco 2, para além do falo. Sexo é o corpo brincando consigo mesmo. Eu pensei essa frase, eu não sei se eu pensei ou se eu li em algum lugar, mas eu me afeiçoei a ela. Porque, para mim, ela obriga a uma radical mudança de perspectiva. Quando eu penso em um sexo como uma performance, como um resultado, tendo como meta o orgasmo, eu me esqueço que o meu corpo, o seu corpo, ele pode brincar só por brincar.
sem precisar transformar cada gesto em uma etapa, numa linha de produção cujo produto é o orgasmo. O brincar é uma perspectiva que, ao ser trazida para o sexo, pode permitir que você se divirta com a experiência de estar no sexo e não no que vai acontecer ao terminar. Que o seu prazer comece a se deslocar para sentir o que o seu corpo está experienciando em todos os momentos daquele período que você está envolvido numa atividade sexual. E não apenas buscando intensificar o seu prazer no exato ponto, daquele jeito certinho que você sabe que vai te levar a gozar o mais rápido possível. Mas por que cada vez mais nós estamos transando como se alguém estivesse nos assistindo? Eu entendo que hoje é muito comum que as pessoas filmem suas experiências sexuais, quem nunca? Principalmente os homens gays. Mas quando eu trago o sentido da brincadeira, eu estou trazendo o sentido de estar presente para o que está acontecendo e não para o que acham sobre o que podem achar sobre o que está acontecendo. O prazer está ali no meio do processo e não em chegar em algum lugar. O prazer do brincar é assim como o prazer do sexo. Quando o sexo se transforma apenas em uma corrida em direção ao orgasmo, tudo que está no caminho perde a relevância. Como eu disse antes, um sexo focado apenas no orgasmo é como um jantar focado apenas na sensação de ter terminado de comer. Não faz sentido nenhum. Eu sei que parece uma comparação estranha, mas é isso que acontece quando nós esquecemos que a principal parte da experiência de comer, por exemplo, é saborear, é sentir a textura, a temperatura, o cheiro, o paladar em suas várias manifestações. A companhia com quem nós estamos comendo, seja uma pessoa, seja um pet, seja um livro, seja um episódio de série. Tudo isso é muito mais relevante para a nossa experiência do que ter terminado de comer. E no sexo é a mesma coisa. Se você só se importa em chegar lá no orgasmo, em gozar, o que acontece antes passa a ser apenas uma série de movimentos sem importância, com um objetivo definido, e a ordem ou os detalhes em que essa experiência acontece já não fazem tanta diferença, porque a ordem desses fatores não alteram o produto. Tudo que a gente faz antes do orgasmo passa a ser um exercício de preparação, praticamente um sacrifício da experiência para alcançar essa pretensa recompensa. Mas o corpo é capaz de tão mais do que isso. A nossa excitação ela vai tão além do orgasmo, ela está presente em cada detalhe do percurso. Desde o momento em que as nossas pupilas se dilatam ao olhar para algo que nos atrai, até a mudança na respiração e no fluxo sanguíneo, na mudança de temperatura do corpo, nos arrepios, na sensação de calor que se espalha, no ritmo que se cria entre as pessoas, na troca de olhares, de toques e de beijos. Quando você centraliza apenas o genital, apenas o orgasmo, você não só esquece que o corpo inteiro é um território erótico riquíssimo, como você alimenta uma ansiedade que direciona só para uma parte do seu corpo, uma atenção e uma energia que a princípio poderiam se dividir, movimentar e nutrir todo o seu corpo. Na minha experiência como pessoa sexual e como sexólogo, eu aprendi que uma das ferramentas mais importantes para melhorar a sua experiência do sexo como um todo e a sua conexão com o seu corpo e com o seu prazer é a respiração. Respirar é movimentar a energia do corpo. O ar é a energia vital que circula pelo corpo. Mas mesmo sem entrar nesse campo, qualquer pessoa percebe. Se você prestar atenção na sua própria respiração, você muda toda a tua experiência de estar no seu corpo, de estar nesse momento. Quando nós respiramos de forma consciente, nós regulamos o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, nós regulamos a nossa atenção e nós criamos presença no momento e permitimos que todos os fluxos de energia, a movimentação interna do nosso corpo, que muitas vezes estava parada em uma determinada parte, numa tensão, num estresse, volte a fluir. A respiração ela não é apenas uma troca de gases. Ela é um convite para estar inteiro naquele momento. É a pulsação da sua vida no presente. Eu já acompanhei pacientes que chegaram à terapia acreditando que só poderiam ter prazer e satisfação no sexo se ficassem eretos durante 90% da experiência sexual. Mas quando nós começamos a aprender e a buscar outras maneiras para voltar a atenção para o corpo como um todo, para o toque, para a respiração, para a brincadeira e a diversão do sexo e do momento,
esses pacientes começaram a descobrir novas formas de prazer, novas formas de desejo, de excitação, que não dependiam apenas das zonas que a gente chama comumente de genitais. Aqui a gente começa a desenvolver a possibilidade de que o corpo é o palco e o desejo é o ator principal. E como todo bom ator principal, o desejo precisa de espaço para dar sua própria assinatura ao texto, para improvisar também. Quando nós tentamos encaixar o desejo sempre no mesmo roteiro, uma ereção perfeita, uma penetração sem falhas, aquelas posições mais acrobáticas possíveis, um orgasmo garantido e simultâneo entre todos os parceiros, nós acabamos sufocando essa assinatura do desejo, essa improvisação. E é justamente essa autenticidade, essa espontaneidade da experiência sexual que torna o sexo vivo, interessante, surpreendente, singular e divertido. O corpo é a tecnologia do presente. Nenhum aplicativo, nenhum medicamento, nenhuma intervenção é capaz de substituir a complexidade da experiência e da sensibilidade humana no presente. Tecnologias médicas são uma realidade, podem e até devem ajudar em todos os contextos que forem necessários. Mas reduzir o corpo à lógica de performar como uma máquina que precisa ser calibrada e sempre melhorada e tornada mais eficiente é empobrecer a nossa experiência. O corpo é a tecnologia mais avançada que nós temos, a mais sofisticada e a mais poderosa. E aprender a utilizar essa tecnologia no momento, no presente, que é a única posse que nós verdadeiramente temos, é um dos caminhos mais profundos e mais efetivos para reinventar a tua experiência da sexualidade. Clarice Lispector escreveu que a primeira verdade está na terra e no corpo. Talvez por isso seja que quando voltamos a nos reconectar com o nosso corpo, o sexo deixe de ser um teste de desempenho e volte a ser o que sempre poderia ter sido. Uma volta à verdade do corpo, um espaço de descoberta, de encantamento e de presença. Mas a gente continua esse papo no bloco 3. Bloco 3. Autoconhecimento e repertório sexual. O que você sabe sobre o que você gosta no sexo? A princípio, essa pergunta parece bem simples, mas quase nunca é. Eu diria que a maioria das pessoas conseguiria listar 5, 6, talvez 10 características do que gosta no sexo. Mas se eu pedisse que continuassem, muito provavelmente logo essa lista se esgotaria. Eu sei que as putinhas aí pensam diferente, mas essa é a realidade. E isso não é sinal de falta de criatividade, de falta de autoconhecimento. É apenas uma evidência de que o nosso repertório sexual, o nosso repertório do prazer, do desejo, ele não é tão óbvio assim, ele não está tão acessível assim quanto a gente acha que está. Eu lembro que quando eu era adolescente, na rua onde eu morava, tinha muita gente da mesma idade, e teve uma época que houve uma moda muito curiosa, que eram os cadernos de perguntas. Cada um de nós tínhamos um caderno e ele circulava entre todos nós, e cada página tinha uma pergunta e todos respondiam abaixo uns dos outros em cada página. E com o tempo, esses cadernos tinham muitas informações uns dos outros. E nós podíamos conhecer de maneira mais fática, assim, informações sobre cada uma das pessoas com quem nós convivíamos. E ali nós tínhamos, de alguma maneira, uma representação muito clara da ideia que se tinha no começo dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, de que conhecer um ao outro era conhecer fatos sobre essas pessoas. E não realmente ter uma experiência mais subjetiva do outro. E eu percebo que sexualmente, principalmente os homens, vivem muito assim também. Nós temos uma tendência a listar, mesmo que mentalmente, as informações das nossas parcerias como se a gente estivesse comparando produtos, olhando uma review online. Que entender essa lista de fetiches, características, experiências, vai de alguma forma nos permitir conhecer e então escolher melhor essas parcerias. Eu gosto muito de perguntas. Eu acredito que as perguntas são uma das maiores ferramentas de aprendizado, se não a maior que nós temos. Mas se nós sempre damos as mesmas respostas para as perguntas, se nós nunca nos propomos a respostas diferentes, a não ter respostas, a estarmos abertos para responder de formas intuitivas, novas,
para responder com aquilo que aparece no momento, ao invés de dar respostas prontas, se nós damos respostas apenas factuais, ao invés de respostas baseadas no hoje, se nós estamos sempre respondendo baseados no ontem e não no hoje e no amanhã, as perguntas deixam de ser convites. Elas deixam de funcionar como portas para o autoconhecimento. Elas funcionam de forma a nos prender no que nós já sabemos. Então, quando nós somos questionados sobre o que nós gostamos, sobre o que nos interessa, é sim importante nós sabermos o que já é verdade. Mas é igualmente importante que estejamos abertos para nos questionar sobre o que ainda não sabemos sobre o que a gente gosta. O que talvez seja possível ou venha a ser possível. Na vida adulta, nós perdemos esse hábito de nos perguntarmos. Os adolescentes, os jovens adultos, estão muito presentes para essa descoberta constante. Mas ali por volta dos 20 e tantos, a gente começa a achar que a gente já sabe o que a gente gosta. E que é só repetir isso à exaustão, até que a gente esgote a nossa boa relação com o nosso repertório sexual, a gente perca uma relação divertida com a nossa sexualidade e entre num tédio sexual. Nós vivemos muitas vezes de respostas prontas, ou pior ainda, de respostas que não são nossas, mas que a gente aceitou por não saber que a gente podia criar as nossas próprias. Muitas vezes essas são respostas que nós herdamos da pornografia, do nosso círculo de amigos, do nosso meio social. E o problema é que se nós não nos dedicarmos a cultivar o nosso gosto, as nossas preferências, aquilo que nos interessa, a entender as nuances daquilo que nos dá tesão, a entender as diferentes camadas e expressões dos nossos desejos, nós vamos sempre ficar dependentes dessas referências externas para saber se algo é bom ou se vale mesmo a pena ser experimentado. Agora há pouco eu falei sobre repertório sexual. Esse é um conceito muito importante, então vamos falar um pouco mais sobre ele. Repertório sexual é a biblioteca do nosso desejo. É o conjunto frequentemente difuso, sempre subjetivo, de referências que nós temos que movimentam todo o plano de fundo, todo o palco e mesmo os bastidores da nossa sexualidade. É a biblioteca do nosso desejo, onde nós vamos buscar referências e, através dela, que a nossa sexualidade se materializa no corpo e no mundo. E se materializa na maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente age no mundo e como a gente se relaciona com os outros. O repertório sexual é uma biblioteca que está constantemente sendo escrita e reescrita. E ela não é feita só de fantasias, ou de fetiches, ou de práticas específicas, como pode parecer. Ela é composta de contextos, de estados emocionais, de histórias, de impressões, de passado, de traumas e, frequentemente, de aspectos que nós não entendemos. Às vezes, o que mexe com o nosso desejo, o que nos excita, não é apenas uma prática em si, de alguma atividade no sexo, mas a ideia que temos de um certo contexto, de uma certa pessoa ou de um certo lugar. É a confiança que nós desenvolvemos na parceria, ou até a desconfiança e até mesmo a sensação de risco. É uma série de impressões subjetivas sobre a situação ou a pessoa com quem nós estamos. E o repertório sexual, ele se amplia quanto mais nós damos espaço para a diversão, para o brincar no sexo, para a curiosidade. Quando nós não limitamos os desejos apenas a um roteiro que foi aprendido anteriormente, ou a expectativas que não refletem algo que seja autêntico, vindo de dentro de nós. Pessoal, eu vivi muitas mudanças que me ensinaram sobre essa flexibilidade do corpo e do desejo de se transformar. Entre elas, eu tive uma drástica perda de peso de cerca de 80 quilos ao longo dos últimos 4 anos. E, naturalmente, isso mudou de forma radical a minha relação com o corpo. E, como homem gay, eu percebi uma diferença brutal na maneira como as pessoas interagem comigo agora, frente a como elas interagiam comigo antes. Naturalmente, até mesmo a minha experiência sexual mudou muito. A minha relação com o meu corpo, com o meu desejo, com a minha forma de existir no mundo mudou muito. E eu tive que reaprender e reescrever o meu repertório sexual. A nossa relação com o corpo, como a gente se move, como a gente sente no sexo, tem absolutamente tudo a ver com o nosso repertório sexual. Como eu já disse antes, o corpo é a tecnologia do presente.
E é através do corpo que nós nos movimentamos no presente, que nós produzimos o presente, que nós escrevemos o presente. E quando nós mudamos a nossa relação com o corpo, nós mudamos também a maneira como a gente existe no mundo. E acrescentamos toda uma nova seção de livros a essa biblioteca do desejo, que é o repertório sexual. Sobre esse tema de mudança, eu recomendo muito o livro Mudar, Método, do autor francês Édouard Louis, em que numa narrativa de autoficção ele traz reflexões muito interessantes sobre a busca dele por se reinventar, saindo de um contexto de pobreza, do interior da França, em direção a se tornar uma pessoa mais sofisticada, um intelectual e um escritor conhecido internacionalmente. E como homem gay, ele traz naturalmente questões sobre desejo, sobre o corpo e a imagem, a relação com outros homens. É uma leitura bem interessante, curta, fácil, e que vai te ajudar a pensar como é que você se relacionou com a mudança nas diferentes versões de si mesmo. Caio Fernando Abreu dizia que sexo é quando duas solidões se encontram e se reconhecem. Talvez cultivar nosso gosto, continuar sempre atualizando o nosso repertório sexual, seja uma forma de alcançar isso. Dar nome às nossas solidões, às nossas particularidades, às nossas estranhezas, para então podermos reconhecê-las no encontro com o outro. Bloco 4. Autoestima, limites e generosidade consigo mesmo. Os problemas que homens que fazem sexo com homens trazem para uma terapia sexual são em grande parte relacionados de uma maneira ou de outra à autoestima. Uma infância repleta de bullying, preconceitos e discriminações que muitas vezes começam na própria família. Há uma ausência de referências que pessoas heterossexuais têm e crescem percebendo e internalizando. É claro que isso está mudando com a geração Z e as gerações seguintes, mas os homens gays que estão aí até os millennials, mais ou menos na minha faixa de idade e mais velhos, ainda trazem todas essas consequências. Praticamente a maioria dos homens gays com quem eu tive contato ao longo da minha vida sempre se sentiram como se não fossem bons o suficiente dentro de um referencial que consideram como sendo o sucesso, seja do Instagram ou seja no seu círculo social dentro das suas possibilidades. E nem sempre a gente está falando aqui de se sentir inferior àquela pessoa que nós consideramos perfeita, aquele super padrão, embora isso também tenha um impacto. Mas de se sentir atrasado e inferior muitas vezes aos nossos pares. Frequentemente é descrita uma sensação de que todo mundo está vivendo melhor, mais certo, todo mundo é mais adulto, todo mundo se diverte mais, tem corpos mais bonitos, vidas sexuais mais excitantes, relacionamentos mais estáveis, carreiras mais interessantes, mais possibilidades. E você está sempre para trás, sempre barrado na porta da festa. Você está olhando para a sua vida usando a régua de pessoas que têm trajetórias, oportunidades, dificuldades e perspectivas muito diferentes das suas. O sapato mais lindo do mundo, se for tamanho 39 e você calçar 42, ele não vai caber no seu pé. Não importa o quanto você deseja que caiba, ele não vai caber. Você é maior do que aquele sapato. Às vezes a realidade do outro, a grama do vizinho, parece mais bonita porque você está vendo de fora. Ela parece mais bonita porque ela é de plástico. Ela parece mais bonita porque você escolhe ver a vida do outro com muito mais generosidade e gentileza do que você vê a sua. Porque você consegue ver muito mais nuance, ou você supõe ver muito mais nuance na vida do outro do que na sua. Será que você está mesmo atrasado na própria vida? Ou você está atrasado nessa competição que, na verdade, só tem você? Só tem você vivendo a sua vida. A medida de comparação mais ou menos aceitável são as versões anteriores desse projeto, que é você e que está sendo inventado literalmente a cada dia conforme você avança. Nunca houve antes na história uma experiência anterior da sua vida. Mesmo pessoas que viveram vidas parecidas não viveram vidas iguais. As cobranças e as expectativas que você está estabelecendo para si, para a forma como você existe no mundo, e isso inclui também a sua sexualidade, muitas vezes não levam em consideração a sua história, os seus recursos, os contextos dos quais você vem e nos quais você está inserido. Quando eu falo sobre sexualidade ou saúde mental possível, o que eu estou querendo questionar é: aquilo que você está se propondo é compatível com o que você viveu até agora? Será que não existe um objetivo menor
um comportamento menor, um passo menor que você possa realizar, conseguir e usar como motivação, usar a alegria disso para então dar o próximo pequeno passo e depois o próximo pequeno passo. Essas seriam perspectivas e referenciais que consideram de onde você vem e as cargas e condições que você carrega. Todas as nossas vantagens e desvantagens, elas se sobrepõem, criando experiências de vida que são únicas. E para nós que somos minorias sexuais, isso envolve ainda experiências de discriminação e de opressões que são muito particulares. Isso é o que a gente chama de interseccionalidade. Mesmo que dois homens compartilhem a homossexualidade, por exemplo, questões de raça, de classe, de território, de escolaridade, de identidade de gênero, de aceitação, de rejeição familiar, tudo isso vai se diferenciar brutalmente nas suas trajetórias. E somado a isso, nós ainda temos o estresse de minoria, que é o impacto psíquico e físico de viver em um grupo que é constantemente alvo de estigma e de exclusão. Quando você combina interseccionalidade e estresse de minoria, você passa a entender que viver como um homem gay, um homem bi, um homem trans, ou como parte de qualquer minoria sexual, envolve desafios que não aparecem nas trajetórias normativas. Quer você reconheça ou não, esses fatores estão atuando sobre você. E reconhecê-los é aumentar a sua compreensão do seu próprio lugar no mundo. Seja generoso com o seu possível. Generosidade consigo mesmo significa reconhecer que, no mínimo, você está existindo, se movimentando, permanecendo. Mesmo quando parece pouco ou não corresponde à sua régua ou à régua dos outros, resistir é importante. Às vezes, estabelecer passos menores, mais curtos, que considerem de maneira mais realista e sensível as condições que você tem no presente, é o que abre os caminhos. Todos esses eu devia isso, eu devia aquilo, que são tão comuns na nossa linguagem. O mundo devia muitas coisas a nós, muitos direitos, mas ele não entrega. Então, por que nós temos que entregar o que acreditamos que devíamos? A vida devia oferecer alimentação, moradia e saúde para todas as pessoas. E isso não acontece. Outra coisa importante é rever essa nossa ideia de recompensa e punição. A maioria das situações da vida não são relacionadas a merecimento. A maioria das coisas que aconteceram na nossa vida foram aleatórias, tiveram a ver com sorte. Pensar a vida não como um tribunal de justiça, mas como um espaço de possibilidade. Quase nada é merecimento. Quase tudo é sorte, é aleatório. E nós jogamos o jogo com as cartas que a vida nos dá. Por isso, muito mais do que grandes conquistas, a autoestima nasce das pequenas vitórias, das pequenas percepções, das pequenas marcas que deixamos no tecido da vida e do reconhecimento que nós temos do quanto aquilo nos custou. E um aspecto que eu percebo ser muito ignorado nos dias de hoje é o quanto comparecer na vida das pessoas, dos nossos afetos, das nossas relações, é o que sustenta nosso senso de valor e de importância. O gesto de carinho oferecido ou recebido, o apoio, a empatia, a troca real com quem faz parte da nossa vida. Carlos Drummond de Andrade escreveu que o corpo é a casa do mundo. E eu te pergunto, por que você se esforça tanto para reduzir essa casa a um único cômodo? A nossa tarefa é reconhecer que nós somos muito mais amplos do que qualquer medida única. Seja ela o tamanho do teu pau, o formato do teu corpo, o teu status, o teu rótulo ou a tua comparação com o outro. Você é muito maior do que isso. E se você ainda não acredita, eu te convido e te desejo que você tenha a oportunidade de descobrir a verdade. No episódio de hoje, nós percorremos o caminho do falo como centro da cena, da medicalização da ereção, da necessidade de deslocar o desejo para além do genital, da importância de cultivar um repertório sexual vivo e da generosidade consigo mesmo diante de todas essas pressões. Se o palco é o corpo, o ator principal é o desejo e a ferramenta do desejo é a presença. Vimos que o sexo é o corpo brincando consigo mesmo e que essa brincadeira pode ser infinita, múltipla e muito criativa. Relembramos que o corpo é a casa do mundo e não há por que reduzir essa casa a um único cômodo.
E eu quero te deixar com uma pergunta: o que mais você poderia inventar no campo do seu desejo? Foi um enorme prazer estar contigo. Esse é o Errático, o cast da vida sexual possível. Até breve, vamos juntos.